Olá, eu sou o Lucas de Moraes e essa é a minha apresentação do Seminário 1. Hoje eu vou apresentar as evoluções desde a qualificação e o ponto central é a mudança de rota que tivemos. Vou explicar e contextualizar essa mudança, explicar de forma intuitiva e matemática como funcionam as GNNs que eu usei, detalhar os experimentos e mostrar também os resultados. Na qualificação, eu segui a linha de Munhoz-Cansino, em que utilizava GNNs como extratora de embeddings, combinadas com outras features, como as Zigonets, NodeStats, e o modelo, tudo isso combinado em um modelo de stacking para essa decisão final. Durante os meus experimentos, observamos que, no contexto de propensão de crédito, a própria GNN já carregava praticamente todo o poder preditivo desse modelo de stacking. Então, olhando para essa tabela dos experimentos antigos, a gente percebe que a linha que tem só as GNNs, que é a linha B, do combo B, já tem praticamente a mesma UC quando a gente combina todos os tipos de variáveis A mais B mais C mais D. Então, praticamente todo o resultado desse modelo está vindo das GNNs. Então, por isso, resolvemos mudar de rota. Priorizamos o desenho do grafo e o uso direto das GNNs como classificador principal. Para tornar tudo mais concreto, eu vou usar um mini grafo com 5 clientes como exemplo. Eu já sei que o cliente B e C já contrataram o produto, então o rótulo 1, e de que D não contratou com o rótulo 0. O A gente não tem informação, ele não tem nenhuma ligação com os outros nós, e o cliente E, ele é o alvo que a gente gostaria de pontuar agora. As conexões por laço familiar são: o B está ligado ao E, C está ligado ao E e o D também está ligado ao E. E a pergunta é: dada a rede, qual é a propensão de E contratar crédito? Se eu aplicar o algoritmo Label Propagation, que é propagação de rótulo, eu começo com os nossos rótulos conhecidos, em que o YB é igual a 1, YC é igual a 1 e YD é igual a 0. E para quem eu não sei como o E e o A, eu inicio com 0. A atualização é S, que espalha as informações pela rede, e intuitivamente o E recebe uma média ponderada dos vizinhos positivos e negativos. Se eu usar o alfa como 0.9, na primeira iteração E fica perto de 0.6, porque ele tem B e C positivos e D negativo. Depois de algumas interações, isso se estabiliza. Ou seja, Label Propagation usa só a estrutura da rede e ignora completamente os atributos tabulares do cliente. E o que esse algoritmo faz no final das contas é um label smoothing, ou seja, ele espalha os rótulos dos nós pelos vizinhos. Agora, contrastando com a propagação de rótulos, se eu uso um classificador MLT puramente tabular ou qualquer outro algoritmo, eu ignoro o grafo. O que entra são só os atributos X de cada cliente. Na hora de pontuar o E, eu só passo o vetor de atributos, a rede calcula e me devolve a propensão de E contratar. Note que nenhum vizinho de E entra aqui. Mesmo que B e C sejam 1 e estejam conectados a E, essa informação não aparece diretamente. O modelo decide apenas pelos atributos de E. Por isso, nos nossos resultados, o cenário tabular tende a ficar atrás das GNNs. Sem o grafo, perdemos o sinal relacional que ajuda quando os atributos sozinhos são ambíguos. Agora entra a ideia das GNNs, combinar
a rede dos grafos e os atributos de x de forma aprendida. No nosso exemplo, além das conexões de E com B, C e D, eu também tenho os atributos tabulares de E, como renda normalizada, utilização de limite, salário em conta e etc. A GNN pega os vetores dos vizinhos e do próprio nó, agrega essa informação e passa por pesos treináveis. Isso permite que o modelo aprenda quando a influência dos vizinhos deve aumentar ou diminuir em função dos atributos. Por isso, o score de E pode ficar acima daquele 0,6 que o Label Propagation atribuiu, se os atributos de E se parecerem com o perfil de quem costuma contratar. Na GCN, que é uma das primeiras GNNs, que é a Graph Convolutional Network, em cada camada eu agrego as representações dos vizinhos, com uma normalização, aplico uma transformação linear via a matriz W e uma não linearidade. Essa matriz W representa os pesos dessa pequena rede em cada camada da GCN. Depois de duas ou três camadas, eu tenho um embedding Z por nó, e a partir desse Z eu uso uma camada logística para obter a probabilidade da contratação. A diferença para o Label Propagation é que aqui os pesos são aprendidos, os pesos W, de modo que a rede e os atributos se combinam de forma otimizada para a tarefa demandada. Quando eu tipifico as arestas, ou seja, mais de um tipo de aresta, então eu posso ter uma aresta de pai-filho, tio-sobrinho e etc., eu uso a RGCN, que é uma variação da GCN, mas com esses dados relacionais tipificados, ou seja, chama Relational Graph Convolutional Network. A ideia é simples, cada tipo de relação tem um conjunto de pesos próprios. No nosso mini grafo, a mensagem que vem do irmão B para o E passa por um W específico. A mensagem de D passa por outro W diferente. Com isso, o modelo aprende que alguns tipos são mais informativos do que outros, refinando a decisão em relação à GCN homogênea. Duas arquiteturas importantes que eu usei como comparação no cenário homogêneo são a GATT e a GIN. A GATT introduz a tensão por aresta, aprendendo a importância de cada vizinho na agregação. A GIN usa uma agregação do tipo soma seguida de MLP e é conhecido por ser mais expressivo para diferenciar certas estruturas de grafo. Eu as mantenho como referências úteis quando não há tipificação de arestas. E também utilizei as suas variações, que é a RGAT e a Gini, para grafos tipificados. Os meus experimentos seguem quatro estágios. S0 é o baseline tabular, sem grafo. S1 é o grafo homogêneo, em que eu junto todas as relações no único tipo e comparo uma GCN, uma GIN e uma GAT. S2 preserva os tipos de arestas declarativos e usa arquiteturas como a RGCN, RGAT e a GINI. O S3 pega o experimento S2 e acrescenta direcionalidade nas interações, como as transferências via Pix. Assim, eu consigo isolar qual parcela do ganho vem simplesmente de usar GNN, qual vem de tipificar as arestas e qual vem de adicionar a direção com as transferências de Pix. Aqui são os números principais que eu obtive nesses experimentos. O baseline S0 tabular tem um AUC por volta de
0,828 e um KS de 0,503. Quando eu simplesmente passo para o S1, uma GNN em grafo homogêneo, o desempenho salta para um AUC de quase 0,88 e um KS de aproximadamente 0,88, perdão, 0,58. Esse é o maior ganho de toda a análise. Em seguida, ao tipificar as arestas em S2 com RGCN, eu tenho um refino. O AUC sobe um pouquinho e o KS também. Por fim, em S3, quando eu acrescento as direções nas interações, o ganho é marginal sobre S2 nesse conjunto. Portanto, o uso das GNNs por si só explica a maior parte do avanço versus o tabular. A tipificação agrega um ganho adicional menor, porém estável, e a direção, nesse dataset e nessa implementação, não produziu diferenças relevantes além de S2. Como os próximos passos, vamos consolidar os resultados, fixando seeds, fechar as tabelas finais com AUC, KS, Recall, F1 e os custos de treino. Em seguida, vamos tentar harmonizar a narrativa, destacando que o maior ganho vem de S1 e que S2 adiciona um ganho quando a tipificação faz sentido. E já estamos trabalhando na escrita do paper e nossa ideia de submissão é na conferência ICAART em 2026, que a data de submissão está para o dia 20 de novembro. Então, essa é a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.